Olá, meus queridos irmãos, né? Mais um domingo que nos reunimos aqui, a nossa equipe, Robson, Reinaldo e eu, para estudarmos um pouquinho mais esse capítulo tão especial do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 28, dedicado a uma coletânea de preces que Kardec cuidadosamente fez para que todos nós tivéssemos acesso, né, a modelos, a exemplos, a caminhos a serem seguidos. E como guia, né, sempre lembrando disso. E estamos aqui num capítulo muito especial. Nós gostaríamos de dizer que o nosso desejo sempre é que estes dias, né, o domingo principalmente, ele possa ser além desta prece que nós trazemos aqui, pois nós estamos seguindo uma metodologia, uma sequência de preces. E às vezes essa metodologia ou essa sequência de preces, ela não é muito com aquilo que nós estamos vivendo naquele momento. Então, eu convido vocês sempre, né? E quando forem assistir uma prece no domingo, qualquer dia da semana, pare um pouquinho o vídeo, faça uma oração, peça aquilo que você está precisando, aquilo que você gostaria de receber. E aí você já faz aquele exercício para se desencabular da prece, porque nós precisamos aprender a desencabular de fazer preces. E aí depois dá o playzinho aqui e acompanha a prece do dia conosco. E então, nesse processo, convido agora o Reinaldo para começar a leitura dessa parte tão importante aqui. Legal. Obrigado, Jordelei, e bom domingo a todos. Nós estamos agora no capítulo 28, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, como dito, no subcapítulo número 4, que é preces pelos espíritos, ou seja, nós estudamos até poucos episódios atrás a prece pelos encarnados e agora estamos fazendo as preces pelos desencarnados. Estamos no item número 62, prece por aqueles que amamos. E o prefácio que Kardec nos trouxe diz o seguinte: como é horrível a ideia do nada, como são dignos de lástima os que pensam que a voz do amigo que chora, o seu amigo, se perde no vácuo, sem encontrar o menor sinal de resposta. Eles jamais conheceram as afeições puras e santas. Como conhecer se pensam que tudo morre com o corpo? Que o gênio, depois de iluminar o mundo com a sua poderosa inteligência, extingue-se como um sopro, no apagar de um simples jogo de forças materiais. Que do ser mais querido, como o pai, a mãe, um filho adorado, não resta mais do que um punhado de poeira que o vento inevitavelmente dispensará? Como pode um homem sensível ficar indiferente a essa ideia? Como não o gela de horror a ideia de um aniquilamento absoluto e não o faz, pelo menos, desejar que assim não seja? Se até agora a razão não foi suficiente para dissipar as suas dúvidas, eis que o Espiritismo vem fazer, através das provas materiais da sobrevivência que nos proporciona e, consequentemente, da existência dos seres de além-túmulo. Justamente isso, essas provas são acolhidas por toda a parte com satisfação. Justamente por isso, essas provas são acolhidas por toda a parte com satisfação. E a confiança renasce, pois o homem sabe, de agora em diante, que a vida terrena é apenas uma rápida passagem que conduz a uma vida melhor. Seus trabalhos neste mundo não ficam mais perdidos para ele e as suas mais santas afeições não são rompidas sem qualquer esperança. Isso é tratado também no capítulo 4, item número 18, e no capítulo 5, número 20, item 21. Antes de comentar esse assunto propriamente dito, né,
Eu queria só aproveitar um gancho do que Jordelei disse, que nem sempre o que a gente está vivendo é o assunto da prece daquele domingo que publicou, mas nós já estamos no vídeo número 61. Esse é o vídeo número 61. Então já tem 60 vídeos de prece, tem o estudo do capítulo 27, que é sobre a prece em si, tem as preces de André Luiz, né, da obra de André Luiz, e depois tem todas as preces que antecedem essa prece, que já é o item número 62 do capítulo, né, que já estão gravadas. Então, com certeza, um dos vídeos anteriores vai caber no seu momento, né? Então, tem muitas pessoas que têm essa dificuldade, né? Mas eu não consigo fazer prece, eu não sei colocar em palavras o que eu estou sentindo. Então, vai lá na playlist de preces do portal, né? Então, lá vai ter preces quando está recebendo uma criança na família, vai ter preces quando aconteceu uma dificuldade, vai ter preces quando tem alguém doente, né? E aí ali você vai ter vários modelos de prece, é bom que você também revê os vídeos antigos, e aí a gente vai movimentando aqui a audiência do canal. Interessante tu falar isso, Robson, porque desde o instante que eu comecei a edição dos vídeos, eu tenho colocado os nomes fiéis ao Evangelho. Claro que em alguns momentos eu uso algum sinônimo, né? Como nós temos essa possibilidade, eu uso isso, mas não nas preces. As preces eu respeito fielmente o livro que eu tenho em mãos, né? Então, se talvez estiver um pouquinho diferente, é só por conta da edição e não por conta do texto ser diferente. Como nós estávamos comentando, neste meu livro, essa prece se chama Pelas Pessoas que Amamos. Na edição que o Robson tem outro título, mas é semelhante. Para mim o título é Pelas Pessoas a Quem Tivemos Afeição. Acho que o tradutor quis dar uma ideia de que é pessoas que já se foram, né? Exatamente. E no teu, como que está, Reinaldo? É igual ao seu, Pelas Pessoas que Amamos. Mas isso é muito importante. Por que eu toquei nesse assunto? Porque nós estamos exatamente numa parte do livro, do capítulo, que está abordando a vida do outro lado, aqueles que já partiram, para aqueles que desencarnaram. Então, nessa tradução, o tradutor que fez essa tradução da edição que o Robson tem, ele também conduziu já deixando mais orientado para isso. Essa análise sobre o Evangelho a gente tem que fazer sempre. Buscar sinônimos em muitas palavras para que a gente entenda. E isso ajuda muito. Agora, como ainda em 2023, nós ainda estamos muito atentos e apegados a esta questão material. Veja que meados de 1850, 1860, a espiritualidade já martelava muito em cima dessa questão da imortalidade da alma, né? E talvez em períodos anteriores a crença ou a descrença era muito maior. Porém, nós ainda vivemos hoje. E essa oração, esse prefácio inicial, ele nos traz exatamente essa nitidez, porque nós, espiritualistas, espíritas, cristãos, ou como nós nos identificamos, nós temos esse conceito da imortalidade da alma. Podemos não acreditar todos na reencarnação, né? Mas na imortalidade da alma nós todos acreditamos como cristãos. E ainda tem pessoas que não, que acreditam que essa é uma vivência única, que tudo é fruto do acaso e que tudo termina. E Kardec nos traz nesse prefácio uma reflexão muito importante sobre essa questão do amor e de tudo. Mas, independente da crença ou não, quando nós elevamos nosso pensamento com prece, com fé, daquilo que nós estamos pedindo, chega a quem precisa chegar. Então, aquele que recebe, só o recebe porque o destinatário foi muito bem preciso ao enviar a prece. E isso é muito importante. Veja que nessa prece, por exemplo, vai ter um espaço para a gente pôr o nome
de uma pessoa a quem a gente gostaria de fazer ela. Até nesses cuidados, Kardec e a espiritualidade tiveram esse zelo. Tem uma história budista, né, que é bastante interessante. Ela é citada num livro de psiquiatria, que ele queria exemplificar sobre como essa dor é uma dor que, quando acontece, nenhum de nós consegue imaginar de estar preparados, né, de perder alguém. E aí, na história, uma mãe de família, ela perde o único filho. Ele tem a peste, ele morre de peste. E ela não consegue aceitar. E ela fala assim, não, ele ainda tem tratamento. Ele está só dormindo. Só que os médicos não querem mais atender e não querem tratar. E aí ela não deixa ninguém entrar na casa para fazer o funeral. E ela começa a brigar com todas as pessoas, porque eles estavam falando assim, mas ele morreu de uma doença e é perigoso ficar, né, na casa. Nós vamos ter que fazer o sepultamento. Então eles estavam querendo brigar com a mulher. E aí eles chamaram o monge, né, para conversar com ela. E ele falou assim, minha filha, ninguém quer te escutar, não é? A gente pode fazer um remédio, mas para esse remédio eu preciso de 5 sementes de papoula. E a papoula, na Índia, na região dela, é um tempero comum. Todo mundo ia ter semente de papoula em casa. Se fosse aqui, era como se fosse assim, eu preciso de 3 colheres de açúcar, né? Todo mundo ia ter as 3 colheres de açúcar em casa. Só que o monge vira e fala para ela assim, só que a semente de papoula tem que vir de uma casa que não tem entrado à morte. Aí a mulher sai na rua igual uma doida, né? Batendo de porta em porta. Aqui, eu preciso de 5 sementes de papoula, você tem? Aí a pessoa fala assim, não tenho, eu vou separar para você. Aí ela lembrava, falou assim, mas morreu alguém da sua casa? Falou assim, minha avó morreu ano passado. Aí ela falou assim, não, então a sua não serve. Aí ela saiu batendo de porta em porta, até que ela caiu nela, porque ela não conseguia. Aí ela entendeu o que o monge queria dizer. Que todo mundo tinha perdido alguém, né? Não tinha uma casa que não tinha perdido ninguém. Isso não existia. E aí ela volta para casa, entende o recado e deixa fazer o sepultamento, né? Então, esse momento, né, da perda, que é um momento, sim, que é uma dor muito grande e é uma desconexão com o real, porque ali aquela pessoa é uma presença concreta na tua vida e ela está ali o tempo inteiro. E, de repente, ela não vai estar. Ela vai virar uma ideia, ela vai virar um sentimento, né? Ou, para a gente que acredita, uma presença espiritual. Só que é duro assim mesmo, né? Então, quando Kardec fala que nós temos que fazer uma prece, você vê que ele coloca, né, isso que Jordelei falou. O essencial é, você acredita que essa pessoa está num outro plano, recebendo essa prece que você está fazendo, né? Eu acho que essa fé é o essencial para essa prece, né? E às vezes a gente está com ela mais forte, às vezes a gente está com ela mais forte, mais fraca, às vezes a gente briga com Deus, né? Tal pessoa não podia ter ido. Mas sempre a gente está em busca, né, dessa certeza de que depois existe algo, né? Essas histórias budistas são fantásticas, né? Nos trazem muitos ensinamentos. Os próprios espíritos dizem que a saudade ainda é um dos sentimentos mais difíceis de se lidar, mesmo quando desencarnados. E nós, quando estamos muitas vezes encarnados e temos um ente querido que faz uma viagem, ele volta e a gente fica feliz que ele voltou. E quando desencarna, muitos ainda acreditam que não vão ver nunca mais. E não é o que o Espiritismo prega, né? É simplesmente uma separação temporária de planos para que ambos possam aprender e evoluir e depois se reencontrarem. Nesse distanciamento de planos, a prece ela é muito importante porque leva o acalento ao coração tanto do encarnado como do desencarnado. A gente vê várias histórias, inclusive André Luiz, Chico Xavier, creio que Divaldo já deram vários exemplos de preces que se materializam, entre aspas, no mundo espiritual como flores para aquele que a recebe. E muitas vezes é aquela prece que muda a vibração daquela pessoa que está no outro plano, para que ela possa continuar a sua evolução e também saber que aqueles que continuam encarnados estão bem,
Porque, imagina, às vezes a gente fica preocupado com o que está do lado de lá. Imagina a preocupação de quem está do lado de lá com nós que estamos aqui, né? Que às vezes é até um ambiente mais difícil, né? De provas, de expiações. Então, essa preocupação, ela advém de um amor ainda que precisa ser bem trabalhado para que não vire desespero, para que não vire angústia, para que não vire medo. Pelo contrário, né, que reforce a confiança de que Deus fez um plano de evolução para todos nós e que esse plano ele sempre se cumpre. E cabe a nós adiantarmos ou atrasarmos esse plano graças ao nosso livre-arbítrio. Quando nós compreendemos que a prece ela é o caminho mais seguro e mais fácil de manter este contato à distância enquanto ainda não estamos no mesmo plano, é aí que nós trazemos esse acalento, esse entendimento ao nosso coração. E, por fim, para finalizar meu comentário, uma das coisas que mais me chama a atenção nesse texto é a firmeza com que Kardec escreveu esse prefácio, e ele usa palavras quase que um pouco mais brutas, vamos dizer assim, do que ele geralmente costuma usar, né? Ou dá ênfase em alguns pontos, porque ele, de fato, depois de tantos anos de estudo, talvez não se conforme, como tem muita gente ainda que não acredita, né? Na vida após a morte e na continuidade. Então é isso. Podemos ir às preces? Prece, né? É uma prece. Então a prece está no item 63 e ela diz o seguinte: acolhe favoravelmente, ó Deus de bondade, a prece que vos dirijo pelo Espírito de faze-lhe perceber as tuas luzes divinas e facilita-lhe o caminho da felicidade eterna. Permite que os bons espíritos levem até ele as minhas palavras e o meu pensamento. E tu, que eu tanto queria neste mundo, ouve a minha voz que te chama para dar-te uma nova prova da minha afeição. Deus permitiu que fosses libertado antes de mim, e eu não poderia lamentá-lo sem demonstrar egoísmo, porque isso equivaleria a desejar que continuasses sujeito às penas e aos sofrimentos da vida. Espero, pois, com resignação, o momento da nossa união nesse mundo mais feliz a que chegaste antes de mim. Bem sei que a nossa separação é apenas momentânea e que, por mais longa ela possa me parecer, sua duração se esvai diante da eternidade de ventura que Deus promete aos seus eleitos. Que a sua bondade me livre de fazer qualquer coisa que possa retardar esse instante desejado, e que assim me poupe a dor de não te encontrar ao sair do meu cativeiro terreno. Como é doce e consoladora a certeza de não haver entre nós mais do que um véu material que te esconde ao meu olhar, a certeza de que podes estar aqui, ao meu lado, ver-me e ouvir-me como outrora, e de que não me esqueces da mesma maneira como não te esqueço, de que os nossos pensamentos se confundem incessantemente e de que o teu me segue e me ampara sempre. Que a paz do Senhor esteja contigo. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que prece linda. Obrigado, Reinaldo. Obrigado, Robson. Sempre muito bom estar junto com vocês aqui produzindo. E obrigado, pessoal, por estarem aqui assistindo e fazendo nós produzirmos mais. Que Deus, na sua infinita bondade, ilumine, abençoe e faça esse domingo ser especial nas suas vidas, nas nossas vidas, em todos nós. Paz e luz. Fiquem com Deus.